Todo o esforço que São Pedro de nós exige para conquistarmos sempre mais uma condição de realeza em relação a uma escravidão que o maligno poderia voltar a restabelecer em nós e que nos foram até agora lembradas por ele, andariam perdidas se nós não juntássemos agora a fé, a virtude, ao conhecimento e ao autodomínio, a virtude da constância. A constância é uma condição pela qual nós assumimos uma orientação determinada para Deus, que não se deixa abater pelas tribulações. Ela é adquirida exatamente através da perseverança. Havemos brilhar nos apóstolos Pedro, Paulo, João, que aliás, na abertura da primeira visão do Apocalipse, se dirige a nós com essas palavras: Eu, João, vosso companheiro na tribulação, na realeza, na perseverança. Esta virtude, nós vemos que, pelo contrário, não foi ainda adquirida pelos fiéis aos quais o autor da carta aos Hebreus dirige o seu escrito. De fato, não obstante tivessem vivido todas as virtudes acima mencionadas, eles estavam esmorecendo diante da continuidade das perseguições sofridas pelos inimigos da fé. A ponto do autor a carta aos Hebreus a eles lembrar o que de fato vós precisais é de perseverança. Além da perseverança, eis que São Pedro nos exorta a juntar a todas as virtudes acima mencionadas a virtude da piedade. A piedade é a condição pela qual nós prestamos o nosso culto espiritual a Deus com os nossos lábios, reconhecendo todos os benefícios recebidos em virtude da redenção do seu Filho. Nós a vemos manifestada em duas condições, sempre no Apocalipse São João, que na saudação assim dirige a louvação a Cristo Jesus, àquele que nos ama, que nos resgatou pelo seu sangue e fez de nós um reino e sacerdotes para Deus. A Ele o louvor e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Esta mesma exaltação, dirigida a Cristo Jesus, voltamos a encontrá-la no capítulo 5 do Apocalipse, exatamente no momento em que João, numa segunda visão, nos descreve o culto que a Igreja Celeste, em união com a corte celeste, presta ao Cordeiro imolado, o Filho do Homem. Esta louvação é então dirigida pelos anciãos que depõem as suas coroas de ouro e assim exclamam:
dirigindo-se ao Cordeiro: digno és tu de receber o livro, de abrir os selos, porque foste imolado, e deles fizeste um reino e sacerdotes, e eles reinarão para sempre sobre a terra. A condição, portanto, de libertação da escravidão do maligno, de purificação, nós vemos é sempre mais concretizadas quanto mais nós avançamos nas etapas que São Pedro nos indica. Portanto, ele ainda nos pede de juntar agora a piedade, o amor fraterno. Porque o amor fraterno é a condição dinâmica pela qual vive em nós o amor de Deus. É assim que nos ensina a primeira carta de São João, quando nos chama a nos amarmos uns aos outros, porque Deus é amor. E conclui a argumentação dizendo: quem vive no amor vive em Deus e Deus nele. Mas este amor fraterno exige um exercício imenso de virtude, porque São João o condiciona a nossa observância dos mandamentos de Cristo. Porque será somente então que nós não seremos mais causa de tropeço para os nossos irmãos, uma vez que cessou para sempre em relação a nós qualquer condição de imperfeição, a ponto de dizer que então a nossa oração tudo e sempre alcançará de Deus Pai. Quando Pedro nos vê viver o cultivo da fé, a prática da virtude, a condição de conhecimento, o autodomínio, a piedade e o amor fraterno, ele nos diz: então, em vós estará a caridade. A vida cristã terá chegado à sua perfeição. Desta caridade nós temos uma clara descrição e ao mesmo tempo exaltação no capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ela absorverá em si a fé e a esperança, porque será a condição definitiva e a mais plena da nossa comunicação com Deus. É por isto que, a essa altura, nós vemos juntar-se as duas exortações, aquela de São João na sua primeira carta e aquela de São Pedro também na sua segunda carta. Temos que viver a purificação dos pecados para podermos ter em nós a vida divina e dessa forma estar em plena e total comunhão com Deus. Esta doutrina nos é exposta por São Pedro na sua segunda carta, no primeiro capítulo, de 3 a 11. E é interessante ver como, depois de ter elencado
todas essas virtudes que realizam em nós a purificação dos pecados, São Pedro assim conclui: é dessa forma que consolidareis a vossa vocação e eleição e alcançarei uma entrada segura no reino de Jesus, nosso Salvador, Cristo Senhor.